Boa tarde. Estamos lançando mais uma vez o IPC-IEP do mês de outubro, o índice de preços estimado e calculado pelo Centro IEP, Instituto de Estudos e Pesquisas Econômicas da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS. Conosco, meu nome é Alessandro Donat Mebá, e comigo está o economista Everson Santos, que vai apresentar para nós o índice. A gente vai conversar um pouquinho sobre os resultados do mês de outubro do índice do IEP. Tudo bom, Everson? Tudo bem, professor Alessandro? Tudo jóia. Vamos lá, Tudo então. tranquilo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Mas mais um mês para a gente avaliar como foram os preços aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Bom, então a gente começamos com o índice de preço ao consumidor. Tá. Então, a gente vai falar um pouquinho, primeiro é um prazer, né, poder compartilhar com vocês os resultados do índice de preço consumidor do mês de outubro e também do cesto básico, né. Então, inicialmente, vamos começar aí fazendo um comentário a respeito do resultado de outubro, em que os preços não tiveram arrefecimento, né, se mantiveram no mesmo nível de crescimento de setembro. Então, foi um crescimento de 0,63%, né? E havia registrado o índice 0,64 em setembro. Então, praticamente, a inflação se manteve no mesmo patamar, né? Isso é o interessante dessa análise, né? Então, aí, com o resultado de outubro, né, nós chegamos a um acumulado do ano aí de 4,33%, né. Com esse valor aí, nós calculamos que a inflação média mensal para esses 10 meses está em torno de 0,42%, tá. Então, essa revelação em relação à inflação acumulada do ano. E nos 12 meses, 5,32%, tá. Então, esses resultados que acabamos de falar, da inflação acumulada do ano e da inflação acumulada dos 12 meses, né, ela está baseada e comandada pelo aumento dos produtos de gêneros alimentícios, que nós vamos analisar em grupos por grupos. Bom, nesse gráfico que está sendo apresentado agora, né, a gente pode visualizar aí que a inflação tem se mantido constante entre setembro e outubro, né? E os fatores que impulsionaram a inflação em setembro foram os alimentos e o combustível, e agora, em outubro, somente houve a participação mais forte dos alimentos, tá? Então, setembro e outubro, praticamente o mesmo nível de inflação, tá? Então, olhando agora com mais cautela para os grupos que formam o índice de preço consumidor, tá? A gente vai mostrar para vocês aí os valores primeiro de outubro, tá? Em relação a cada um dos seus grupos, a cada um dos grupos do IPC, tá? Então, o grupo alimentação, que está na primeira linha ali, tá? Teve uma elevação de 1,16%, tá? A ideia é a seguinte: quem é que impulsionou essa formação de 1,16 dentro dos grupos do grupo alimentação, né? Então, o grupo alimentação e o grupo fora do domicílio, alimentação do domicílio e alimentação fora do domicílio, tiveram praticamente o mesmo impacto no grupo alimentação, ou seja, os produtos consumidos dentro de casa, né, e os produtos consumidos fora de casa, nas lancherias, nos restaurantes, tiveram o mesmo impacto na formação do índice de inflação do grupo alimentação, tá? Então, no mês passado, essa situação não se verificava, né? Os restaurantes e as lancherias contribuíram bem menos, com um valor bem menor em relação a formação do grupo alimentação do mês anterior, que é 0,92, tá? Bom, o que a gente percebe, olhando agora, vamos primeiro para o grupo alimentação dos produtos dentro de casa, no domicílio, tá? Esses produtos que tiveram um aumento de 1,16, tá?
eles foram liderados pelo aumento dos semi-elaborados, primeiramente, que tiveram uma majoração de 1,59 e, coincidentemente, é o mesmo valor de setembro, 1,59, então se manteve exatamente o mesmo valor, né? E pelo aumento de preço dos produtos in natura, que subiu 1,38. Então, esses são os dois subgrupos do grupo alimentação dentro de casa que impactaram no resultado da inflação dos alimentos, né? Um comentário em relação à alimentação fora do domicílio, nos restaurantes e nas lancherias, né? Temos visto, né, que os proprietários, os comerciantes de restaurantes, lancherias, estão recompondo preços que ficaram defasados no período da pandemia. Está acontecendo essa reposição e juntamente com isso, está tendo o problema do repasse da taxa de câmbio desvalorizada a vários insumos que as lancherias e os restaurantes oferecem, né? Então, está se verificando um pouquinho mais de aumento esse mês em outubro. Isso está acontecendo agora, então. Já estava começando em setembro e se intensificou um pouco mais em outubro, tá? Ainda em relação a esses três subgrupos aqui, percebemos que o grupo in natura, né, o grupo in natura tem o maior acumulado entre os grupos de produtos alimentares, de 12,97 no ano, né? Então, aqui 12,97 é a maior taxa, né, de impacto sobre esse tipo de gênero alimentício, tá? Pois bem, ainda em relação à alimentação, percebemos que todos os subgrupos, né, que agregam produtos de alimentação, né, apresentaram altas, expressivas taxas de variação no acumulado do ano, tá? A alimentação dos industrializados com 8,58, os semi-elaborados com 9,20, tá? Então, esses três com taxas elevadas, e em contrapartida temos a alimentação fora do domicílio com apenas 2,59% no acumulado do ano. Então, a gente consegue ver aqui, de maneira bem clara, né, que são os produtos que se consomem dentro de casa que estão impactando a inflação do ano. Então, vamos a mais um comentário aqui em relação aos produtos de alimentação, né? Verificamos que aproximadamente 68% de todos os produtos que pesquisamos, no grupo alimentação, registraram algum aumento de preço, né? Nem todos expressivos, mas registraram um aumento de preço. Então, temos um alto valor, expressivo valor de aumento de uma maioria de produtos de alimentos, né, que acabaram refletindo sobre a inflação de outubro, né? E, enquanto isso, o grupo alimentação tem uma taxa baixa, a alimentação fora do domicílio, desculpe, tem uma taxa de acumulado baixa, né? Então, seguindo a análise, né, diferentemente do que vinha apresentando até agora, durante o mês lá de junho, julho, agosto, setembro, o grupo não alimentares teve uma retração nessa sua taxa de crescimento, tá? Apresentou uma variação de 0,36% em outubro, tá? Então, isso deve-se ao fato que o grupo combustível sinalizou uma pequena redução nos seus componentes. Então, isso acaba afetando o resultado do grupo não alimentares, tá? Que até agora tinha alta participação, importante participação na formação do resultado da inflação de junho a setembro,
Tá? Então, esse quadro se reverteu em outubro. Tá? Pois bem, ainda em relação ao grupo não alimentares, tá? Percebe-se que a inflação no ano desse grupo ao lado do 0,36, 2,82, né, ela é baixa, né? Na verdade, é bem baixa comparado ao resultado acumulado do grupo alimentação de 8,2. Né? Então, tem uma diferença muito grande entre os dois. Né? Bom, vamos olhar agora o terceiro e o quarto grupos, o grupo de serviços e utilidades públicas. Tá? Então, serviços e utilidades públicas teve em outubro um aumento de 0,60, tá? De 0,60, que deve ser atribuído ao aumento da energia elétrica, que, por sua vez, foi o primeiro produto, o líder de impacto sobre a inflação de outubro. Tá? Então, esse resultado de 0,60 provém do aumento da energia elétrica. E logo no lado, a gente observa pela tabela que o acumulado para esse grupo de serviços públicos e públicas não chega a 2%, é 1,88%, né, por cento. Então, também é baixo, até porque registramos em 3 momentos durante esse período de 10 meses 2 deflações. Tá? Então, é baixo o valor. Os outros serviços, que é o quarto grupo aí que compõe o índice, está abaixo do 0,60, teve uma variação, teve uma estabilidade, 0,08, e também tem um valor acumulado, um índice acumulado no ano de 0,68, que é o mais baixo entre os 4 grupos. Né? Se a gente olhar para esses resultados dos grandes grupos, né, da alimentação, dos não alimentares, serviços públicos e outros serviços, né, o grupo alimentação se destaca, né, expressivamente, né, no acumulado do ano. Né? Então, dá para perceber que o resultado da inflação do índice de preço consumidor está sendo comandado pela majoração dos preços do grupo alimentação. Né? Tanto nesses últimos meses, quanto nos últimos 12 meses e no ano. Né? Então, isso é importante. Bom, já que estamos falando tanto dele, vamos mencionar alguns produtos que tiveram fortes impactos sobre o índice. Né? O primeiro foi, como eu já comentei, a energia, mas daí vamos para o grupo dos alimentos. Os restaurantes, que eu comentei há pouco, ele se colocou na segunda colocação de maior impacto, né, sobre o resultado da inflação. Tá? Então, para ver que a gente pode verificar que está tendo aumento nos preços dos restaurantes, lancherias, etc, etc. Bom, na sequência, aí temos um produto importante, né? O arroz, que nesse mês de outubro teve um aumento de preço de 6,44 no mês, e no ano ele já acumula quase 27% de aumento no ano. Tá? O óleo de soja, outro item importante, né? De consumo básico diário, né? Ele teve em torno de 4,5% em outubro e já também acumula 31% aproximadamente de crescimento no ano. Né? Então, são taxas bem expressivas. E não poderia te falar também do feijão preto, embora não tenha um aumento muito alto esse mês, 2,34, ele já agrega aí um valor de 33% quase de crescimento no ano. Então, são produtos básicos, importantes para atendimento das necessidades do consumidor e que têm apresentado, assim, quase que mensalmente uma taxa de crescimento e que importa num valor muito expressivo durante esses 10 meses. Né? Bom, em relação agora ao cesto básico, eu não sei se queria perguntar alguma coisa em relação ainda ao índice, eu posso passar
pro cesto básico, tá? Pois bem, o cesto básico, né, esse valor de outubro chega a quase 1% de crescimento no valor do cesto, né? Já havia registrado um valor também elevado em setembro, de 0,84%, tá? Então, com essas duas taxas, elas são bem expressivas, sendo que nos 12 meses o índice, desculpa, o cesto básico já chega num acumulado de 10,88%, né? Então é um índice bem elevado para 12 meses, né? E no ano, o acumulado também chega a aproximadamente 7%, tá? Bom, essa taxa de 12 meses nos equivale mais ou menos aí a uma taxa de crescimento do cesto mensal na casa de 1%, né? É um valor considerável por tratar-se de produtos essenciais ao consumidor, né? E o valor do cesto está encerrando em 911,64. O destaque que eu quero fazer em relação ao cesto é o seguinte, nós temos entre os produtos mais importantes na configuração do valor do cesto de outubro, o arroz, de novo. O arroz que apareceu no índice, vai estar aparecendo no cesto como um primeiro aí colocado, com 7% de aumento, tá? A carne de frango, que é o segundo item com maior peso no valor do cesto, 2,82%, e a carne bovina, com 1,08%. Então, temos as duas carnes, né, estão ocupando o segundo e terceiro lugar de impacto no índice. E o quarto, também importante, que apareceu no índice, o óleo de soja, com 4,46%. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, somente o arroz, a carne de frango e a carne bovina, os três juntos, né, o seu impacto conjunto, tá, representa 67% da variação do cesto básico de outubro. Então, verifica-se que os impactos, a contribuição desses três produtos são significativas. Né? Então, seria esse comentário aí em relação ao cesto básico. Só para mencionar, tivemos a participação de importantes itens aí que reduziram seus preços, né? Então, só para citar o que mais reduziu, o que mais impactou negativamente no cesto, foi o gás de cozinha, tá? Que reduziu 2,29, porque ele já vinha subindo há vários meses, agora esse outubro apontou uma redução. E o pãozinho com 2% aproximadamente de redução. Então, são dois importantes itens aí, tanto pãozinho quanto gás, que amenizaram, né, a situação de suba do cesto básico. Né? Então, acho que seria essa a ideia aí para passar para quem está nos ouvindo sobre os resultados do índice. Né? E dizer aí que essa situação, o contexto econômico aí, né, a conjuntura econômica está impactando fortemente os resultados do índice, principalmente pela taxa desvalorizada do câmbio, né, e da valorização das commodities, que acaba influenciando em toda a cadeia produtiva de vários produtos que a gente pesquisa. Então, só para ficar esse registro, né? E espera-se que isso seja momentâneo e as coisas sofram um processo de acomodação de preços mais para frente. Perfeito. Mas eu acho que essa é a mensagem que a gente está, esses últimos meses que a gente tem feito esse acompanhamento, essas divulgações pela internet, pelo YouTube, exatamente o que o Edson comentou, acho que é o que a gente tem observado, né? Então, a gente tem um efeito da pandemia sobre os preços, né? Principalmente os preços de alimentos, essa questão da transmissão via o canal cambial que tem afetado. Gostaria só de chamar a atenção, antes de concluir, essa questão do cesto, eu acho que me chama uma coisa que eu quero ressaltar, que o Everson comentou, a questão associada à diferença como digamos assim, como cada conjunto de consumidores, ou cada espaço de cidadãos recebe os aumentos de preço. Né? Então, claramente, quando a gente observa aqui um
um cesto básico que tem um aumento de aproximadamente 11% no ano, é evidente que, digamos, esse processo de elevação dos preços que a gente tem assistido ao longo desse último semestre do ano, digamos, associado um pouco à pandemia, ele está impactando certamente com maior intensidade justamente a população que tem uma renda menor, né? Então, isso é muito preocupante. E vamos continuar acompanhando para verificar se a gente tem a expectativa desse cenário se estabilizar e a gente conseguir, digamos assim, estancar esse aumento de preços que é muito deletério, principalmente para os grupos da população que têm rendas menores, né? Isso é uma questão que nos preocupa, que a gente está monitorando aí ao longo desses últimos meses. Bom, então, em termos gerais, como de praxe, aqui está o nosso serviço do IEP, esse é o site do IEP, à disposição de vocês, de todos que estão nos assistindo, para obter maiores informações, para ter acesso aos nossos dados, às nossas séries históricas, aos nossos relatórios, eles estão todos disponíveis, tanto nesse site, onde também tem o contato com a nossa equipe, que a gente pode dirimir dúvidas que a nossa comunidade tenha, e o serviço, lembrando aqui a participação do professor Sabino Porto como vice-diretor, o Everson Santos como coordenador do IEP, a economista Thaís Rosa, a estatística Anneli Venturini, a assistente Luci Coutinho, os colaboradores Marcelo Noldi Norberto e os bolsistas Gabriel Oliveira e Leonardo Gimenez. Então, essa é a nossa equipe, a gente está sempre à disposição de vocês para atender dúvidas e questões que tenham sobre isso. Everson, acho que era isso para esse mês, né? É isso aí. Agradeço a atenção aí. Nos colocamos à disposição. Vamos torcer que a gente tenha notícias melhores em dezembro, né? Sim, esperamos. E dezembro é um mês meio preocupante, porque tem o volume de compras é bem elevado, né? E acaba sempre pressionando um pouco os preços em dezembro, né? Vamos ver. Mas vai ser um Natal diferente. Primeiro Natal na pandemia, então não sabemos ainda como será essa pressão nos preços. Então fica o recado para você continuar acompanhando as nossas divulgações para ver como é que a pandemia vai impactar vai impactar o final de ano. Teremos um final de ano atípico em relação à série histórica. Bom, era isso. A gente agradece muito a todos. Uma boa tarde. Até a próxima. Boa tarde. E aí?